Atenção, meninos, primeiro tema na tela do canal do YouTube, para a gente começar bem aqui o nosso debate das feras. Nós pesquisamos aqui, juntamente com a produção, os números da segunda parte da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o que de fato importa, né? Claro que a gente não esquece as estatísticas e a campanha do primeiro turno, mas o que vale é essa reta final da competição. E a campanha do Goiás é algo preocupante, gente. A melhor campanha dessas últimas partidas, são 8 jogos aí que a gente está pegando, né? Ainda faltam 10 partidas para boa parte das equipes que estão na Série B. Nesses últimos 8 jogos, depois da virada ali de chave, da 19ª rodada para a 20ª, o Criciúma lidera a competição com 17 pontos. Ele tem 70% de aproveitamento. A segunda campanha do Atlético Paranaense, com os mesmos 70% de aproveitamento, 17 pontos, né? 8 partidas, 5 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota. O Atlético, Dragão do Brasil, tem a terceira melhor campanha desse período, desse recorte, com 15 pontos, 8 partidas, 4 vitórias, 3 empates, apenas uma derrota. 62% de aproveitamento. O Cuiabá fecha o G4 com 13 pontos. O Operário tem mais pontos que a equipe do Goiás, o CRB, o Coritiba, a Ferroviária, a Chapecoense, o Botafogo de Ribeirão Preto, e aí só depois vem o Goiás. O Goiás tem apenas a 11ª posição nesse recorte. Olha o tanto que a pontuação do Goiás caiu, e também o aproveitamento. O Goiás, que chegou a ter 70% de aproveitamento na Série B, ele tem nesse recorte que a gente está pegando 45%, ou seja, um aproveitamento abaixo dos 50%. Ele fez 8 partidas, tem 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 9 gols, uma média baixa, e tomou 10, né? Saldo negativo de 1 nesse período aí que a gente está pegando. E o Vila é uma tragédia, né? O Vila tem a 15ª posição apenas, 9 pontos conquistados, 8 partidas, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Aproveitamento do Vila Nova nessa reta final da Série B de 37,50%. Diante disso, o GC já está colocando aí na tela para você a seguinte pergunta. É uma reflexão para a gente, né? A pergunta é a seguinte: o que os últimos jogos falam sobre a luta pelo acesso? E aí eu amplio aqui essa pergunta para que ela fique mais completa, fique mais generalizada, né? Esse tema pede isso, que ela fique mais ampla, que ela pegue os 3. O que os últimos jogos falam sobre o futebol goiano na Série B do Campeonato Brasileiro? Esse é o primeiro tema, esse é o primeiro assunto. Eu quero começar por você, Matheus Carvalho. O Goiás, 11º colocado, o Vila perto da zona do rebaixamento apenas nesse recorte, e o Atlético no G4. O que essa reta final da Série B, matematicamente, do ponto de vista da estatística da classificação, tem falado sobre Vila Nova, Goiás e principalmente sobre o Atlético e sobre o acesso? Hein, Matheus Carvalho? Fala comigo. Alô, comentarista do povo. Boa tarde, Matheus. Tiago, boa tarde aos companheiros de trabalho, boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Liga sinal de alerta, né? Na semana passada eu falei sobre o sinal de alerta em cima do Goiás. Alguns torcedores me questionaram, mas é um time que tá com sinalzão de alerta ligado ao máximo. E eu não estou falando de título, eu estou falando de permanência no G4. Ah, mas o Goiás, ele é o líder, igual você fala, né? Líder, aquela coisa toda. Meu amigo, a margem, ela tem diminuído. Ela tem diminuído e o time não vem jogando como jogou no primeiro turno. A oscilação do Goiás, ela está muito alta, né? A oscilação do Goiás está muito alta e não pode ser desse jeito. Então, é um fator perigoso, é um fator de risco. O Goiás, ele tem a obrigação de subir para a Série A. O título é uma outra circunstância, né, da competição, mas a obrigação da Série A, ela de fato acontece pelo alto investimento que o Goiás fez. O Vila Nova também é outro sinal de alerta, mas lá para baixo. O fator acesso esquece, não tem a menor possibilidade. E aí eu não estou falando de matemática, que para mim matemática nessas horas pouco importa. E sim, o que o Vila Nova também vem produzindo dentro de campo. Um futebol pífio, um futebol morno, um futebol que talvez não esteja sendo cobrado, e a consequência disso não está tendo resultado dentro de campo. O Atlético, ele está vivendo uma lua de mel, né? O Atlético está vivendo uma lua de mel, só que é uma lua de mel, assim, distante do G4, distante ainda do acesso, está vivendo um momento de vitórias importantes, bons jogos. E aí, vamos ver no que vai dar, né? O Atlético vamos ver no que vai dar. Eu acredito muito que o jogo-chave do Atlético seja justamente o clássico contra o Goiás. Para mim, esse jogo vai pegar fogo. E esse jogo vai determinar muita coisa, vai dar resposta para muita gente.
Então, no mais é isso. A gente vai falar mais sobre o Goiás, né? Porque eu quero fazer uma cobrança mais direcionada a alguns nomes do Goiás. E isso se faz necessário, porque parece que lá no Goiás tá todo mundo dormindo. Lá no Goiás o Mancini é Deus e não pode ser assim. Homem 16 agora. Homem 16. Mancini hoje ele tem que se preparar, rapaz. Como diria minha vozinha, a orelha dele vai ficar vermelha hoje, vai queimar. Porque o que a gente vai falar aqui do Mancini não tá escrito no gibi. O Mancini, ele tá acabando com todo o trabalho que ele fez no começo da Série B. Péssima coletiva ontem, péssimo trabalho ontem, não assume responsabilidade. Não, mas daqui a pouco, esse assunto pra daqui a pouco. Vai deixando o teu like, família. Paulo Vitor Santana. Thiago, seu bocudo. Ontem você criticou o torcedor do Goiás por ele ser pessimista. Como ser otimista com esse time pipoqueiro, hein? Pois é, Paulo, ontem eu tava, o menino da paz, eu tava Madre Teresa de Calcutá à tarde, e tava o Satanás à noite, porque, cara, eu fiquei muito estressado com o jogo ontem da equipe do Goiás. Nossa, que joguinho fraco, pífio. E a coletiva do Mancini ontem, nossa, eu desci do salto ontem, gente do céu. Romário Roberto, segundo turno que fala que o Atlético vai brigar pelo acesso e que o Vila Nova briga contra o rebaixamento. O Goiás vai pipocar e vai perder o acesso para a Série A. Carlos Antônio, boa tarde, Thiago Menezes. Mancini será ocupado se o Goiás não subir, porque ele é retranqueiro, Thiago. Ô, meu amigo, desabafa aí, fica à vontade, aqui é o lugar, mas deixa o like, tá? Manda superchat também, abençoa a nossa obra. Henrique Machado Lisita, Vila! O Machado Lisita aqui, o Henriquezinho tá com o negócio na mão, viu? Tá com medo, cara, o Vila não ganha de ninguém, ué, tá difícil a coisa, né, Lisita? Paulo Melo, Mancini é muito fraco, Thiago. Thiago Chalub, oi, âncora, boa tarde, like, fica Mancini até o final. E o Marco Antônio Gabriel também tá ligado com a gente. Nós somos exigentes, por isso jogamos Série A. Pode estar a 10 pontos na frente do segundo, que a gente precisa criticar, sempre pensando no bem do Goiás. É isso aí, família. Vai deixando o teu like, tá? Contagem regressiva. Sábado tem aniversário da Center Pisos e o sorteio de uma moto 0 km para você. Durante a semana, promoções imbatíveis do maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. A Center Pisos está na J 040 no setor Garavelo. Dê uma passada aqui, vai. Pertinho do Anel Viário. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Pneus Express movendo seu caminhão quilômetros à frente. Explosão de ofertas da Vesa Renault. Aproveite Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. E hortifruti completo e variado o ano todo, com alimentos saudáveis, selecionados de qualidade garantida? Só com o Grupo Borira. Gente da gente, 100% goiano. Deixa o like, você que não deixou até agora, deixa o like. Thiago, eu tô com o coração aqui, pedindo pra mandar um dinheirinho pra vocês pra abençoar a obra da Band News, das Feras do Esporte. Amigo, à vontade, nós estamos aqui prontos pra receber a sua doação, pra receber o seu Pix. Faz um Pix aí pra gente, bacana. Nativo, né? Faz aí com tranquilidade. Thiago, eu tenho R$10, abençoa a obra. Thiago, eu tenho R$5, abençoa a obra também. Thiago, eu tenho R$2,50. Você tá quebrado, hein? Mas abençoa a obra também, tá tranquilo. Vai te fazer falta? Então não manda. Agora, se não for te fazer falta, se estiver sobrando aí, manda pra gente, abençoa a nossa obra, que aqui a bênção no futebol é garantida, viu? Se o time não tá ganhando, abençoa a obra da Band News, que vai voltar a vencer. Destrava tudo que tá travado, tá bom? 1h19. Maestro Tim, quando eu peguei esses dados hoje pela manhã, eu fiquei assustado, cara. Assustado com a queda de rendimento do Goiás. E o Goiás tem uma sorte. Volta à tabela de classificação. O Coritiba também caiu pra caramba. Ontem eu até falava com um amigo meu lá de Curitiba, torcedor do Atlético Paranaense, tá vibrando, né? Ele me falava um negócio aqui, Thiago, as mesmas reclamações da imprensa goiana, principalmente de vocês, que ele só escuta a gente, né? O cara é inteligente, diferenciado, só escuta a gente. Ele falou assim, as mesmas críticas que vocês fizeram ontem, que vocês fizeram hoje, foi ontem à noite, que vocês fizeram hoje ao time do Goiás, a imprensa aqui de Curitiba está fazendo ao time do Coritiba. Exatamente igual, inclusive a pressão pra cima do treinador. O Mozart lá está sendo extremamente questionado. A sorte do Goiás é que o Curitiba fez 12 pontos, um ponto a mais que o Goiás só nesse período. Então foram 12 equipes que caíram pra caramba. Caíram pra caramba. Olha o Atlético Paranaense, gente. O Atlético Paranaense, ele tirou 6 pontos do Goiás nesse recorte. Né? Ele tirou 5 pontos do time do Curitiba. Então é uma coisa maluca. E o Criciúma? Que tem menos dinheiro que todas essas equipes que a gente tá citando aqui. Então assim, maestro, o que é esse recorte de 8 partidas, essa reta final da Série B, ela tem falado sobre Vila Nova, sobre Atlético e principalmente sobre o Goiás. Fala comigo, maestro, como é que você tá? Descansou? Tá bem? Tá tranquilo? Tá feliz? Fala, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão, tranquilo. Um forte abraço. Sobe só um pouquinho para sua voz ficar gostosa. Agora sim. Para meus amigos Matheus Carvalho, para o nosso comandante Nivaldo Carvalho, para Giovana, Igor Santiago, Moisés Vinícius. Um abraço a todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando.
Tiagão, fazendo esse recorte do segundo turno, começando pelo Vila Nova, mostra para mim mais uma vez que nos últimos anos, 2023, 2024 e 2025, o Vila está perdendo forças no segundo turno. E isso para mim muito devido à janela de contratação, quando abre essa segunda janela, que é a janela mais importante, o Vila não está conseguindo se reforçar, o Vila não está conseguindo fazer boas contratações, né? Para mim o ano passado foi assim, esse ano mais uma vez, e aí o time acaba perdendo força, mostra aí o posicionamento do Vila nesse segundo turno, 15ª colocação, né? Então o que está segurando o Vila ali, fora de um risco de brigar pro rebaixamento, é a campanha no primeiro turno. Essa campanha no primeiro turno que tem atrapalhado o Atlético. Aí já é o inverso. O Atlético agora chegou. O Atlético está sendo agora o Atlético que a gente esperava desde o início da competição. Só que o Atlético teve muita dificuldade. Foi um elenco que teve que ser mexido, teve que ser reformulado durante a competição. Mas pelo menos o presidente Adson Batista utilizou muito bem a janela. Saíram muitos jogadores que vieram com uma boa contratação e que aqui no Atlético não fez nada, e chegaram outros jogadores desconhecidos, jogadores sem tanto nome em relação à Série B e que estão dando a resposta. Então a gente vê o Atlético crescendo, né? À toa que está aí, nesse recorte do segundo turno, na terceira colocação, um time que começou a ver novamente uma luz lá no final do túnel, dessa possibilidade de brigar pelo acesso. Tá difícil, tá muito difícil ainda, justamente porque o primeiro turno foi muito ruim. E o Goiás já é o inverso. O que está segurando o Goiás na primeira, segunda colocação é a campanha que ele fez no primeiro turno. É aquela campanha que foi muito boa, extraordinária no primeiro turno, virou na primeira colocação, a pontuação muito alta, e isso tem mantido o Goiás ali na primeira, segunda colocação. Só que ligou a luz do alerta, porque outras equipes estão chegando. Novo Horizontino voltou a crescer, 2 vitórias seguidas, já encostou. Hoje tem um jogo coxa, Curitiba contra o Criciúma, quem vencer passa o Goiás, então a tendência é o Goiás perder essa primeira colocação novamente, vai estar ali no bolo ainda, vai estar na segunda colocação, mas os outros estão chegando. Esse crescimento do Atlético Paranaense assusta, porque a gente sabe da força, sabe da qualidade, sabe da questão financeira, do peso da camisa do Atlético Paranaense. Então, para todos nós aqui, a gente tem falado isso durante toda a semana passada, o Atlético é um fortíssimo e deve conseguir o acesso. Alguém que está no G4 hoje vai ter que sair para isso. Tomara que não seja o Goiás. Então, assim, esse segundo turno está preocupante justamente por isso. E, principalmente, o trabalho do Mancini caiu muito. O trabalho do Mancini nessas últimas rodadas, se a gente pegar esse segundo turno, e aí a gente pode começar, porque o segundo turno começou naquele empate diante da equipe do Amazonas fora de casa, onde o jogo estava nas mãos, um jogo totalmente dominado, e a equipe do Goiás foi perdendo força e cedeu o empate pro time lá do Amazonas aquele dia. De lá para cá foram muitos erros. O Mancini vem errando muito nessa leitura de jogo, na própria escalação, e o Goiás vai perdendo pontos que são cruciais, importantíssimo pro acesso, importantíssimo para brigar pelo título, e ontem, para mim, perdeu mais 2, Thiago. Mais 2 pontos jogados fora, né? Na lata do lixo da Série B. 1h24, a gente não bateu 70 likes ainda não, tá bacana, tá legal, mas você de casa pode me dar mais, viu? Dê mais aqui pra Ceras do Esporte, deixa o teu like aí pra gente, vai custoso. Like pro canal do YouTube, vai? Se é inscrito, cara, eu fico revoltado. Semana passada eu encontrei com um amigo nosso lá na Câmara Municipal, o Pedro Bento, torcedor da equipe do Vila Nova, manda mensagem todo dia aqui. Uai, Thiago, como que faz pra inscrever? Eu ensinei ele, falei assim, malandro, tem um monte de coisa aí de canal que você é inscrito, você não é inscrito aqui no canal das Ceras até hoje? Então tem muita gente que vê a gente, gosta da gente, curte a gente, mas não deixa inscrição. Aí não adianta de nada, aí não dá namoro, fica só nesse vai, leva no cinema, aí não paga a conta da gente, não paga pipoca. Então deixa a tua inscrição, tá? A gente tá quase batendo 70k. Deixa o teu like agora aqui no canal do YouTube. Romário Roberto, se o Mancini perder mais uma partida, ele cai certeza. Romário, mas esse é o problema, cara. Eu falei isso aqui ontem pros senhores, eu falei com o conselheiro do Goiás ontem, falei com dois conselheiros do Goiás ontem. O pessoal tá sem entender o que tá acontecendo com o Goiás, gente. O que tá acontecendo com o time. É o que a gente vai falar daqui a pouco no bloco. O problema é o seguinte, se perde mais um jogo, o Goiás manda o Mancini embora. Será que manda mesmo? E se o Goiás perde pro Atlético, meu amigo, aí entra em parafuso. Entra em parafuso. E eu vou contar um negócio aqui pros senhores hoje. Como eu falei há um mês atrás que o Atlético Paranaense subiria. O Atlético Paranaense subiria. Eu falei há um mês atrás. E o Atlético tá subindo o foguete do Atlético, do Furacão. Se o Atlético ganha do América Mineiro amanhã, meu amigo, o jogo de terça-feira vai ser o pior jogo da temporada para a equipe do Goiás. Vai ser um jogo terrível para a equipe esmeraldina. Thiago, o Atlético seria favorito na Serrinha? Não. Mas seria um jogo equilibradíssimo. Cara, o Adson Batista vai animar,
aí vai ter bastidor, vai ter premiação, vai ter Qual seria o bicho. favorito? Pra mim, não. Não seria favorito. Não. O atleta, pra mim, não seria favorito. Mas o momento do atleta seria melhor. Muito melhor. E você sabe que o Watson, meu amigo, em momento de chegada, o homem sabe trabalhar. Sabe trabalhar. Ah, o pessoal do Goiás não sabe? Sabe também. Mas seria um jogo espetacular. Pra mim, o principal clássico da temporada. Então, assim, o Goiás, ele tá arriscando algo que já estava praticamente garantido. Mas, enfim, eu quero a opinião do meu comandante também. Vai que o meu comandante me passa palavras de calma, né? Eu dormi mal, cara. Eu preciso ser consolado aqui pelo comandante. Nivaldo Carvalho tá chegando aí. Na Link Telecom, sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. A instalação é de graça. Chama no WhatsApp da conexão 6239987606. Link Telecom, 100% fibra, 100% goiana. A Camargo é referência na distribuição de peças Baldão para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz há 6 décadas. 6232726666. E a Fricó, que tem a mais completa linha de linguiças. Sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó, receita de deliciosos momentos. E Casa do Marceneiro, melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil. Aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Casa do Marceneiro. Precisou? Na Casa do Marceneiro. Você tem. Quando você vai deixando o like, o comandante vai chegando aqui no debate da série. Divide a tela aí já para a nossa audiência ver esse rostinho, né, do nosso grande comandante do Nivaldo Carvalho, da Super Fera do Rádio Brasileiro. Divide aí a tela para mim, por gentileza. Igor Santiago e também Giovana Caroline. 1h28. Cadê o comandante? Divide a tela, deixa eu numa metadinha, que é muita beleza, e deixa ele na outra metadinha. Fica 50-50 e tudo em paz. Comandante, eu tô preocupado, cara, com esse momento do Vila Nova e do Goiás. O momento do Goiás, ele é preocupante porque, assim, vamos falar a verdade, gente. Se o Goiás pipoca nessa temporada, ele vai me surpreender, porque eu não tenho o Goiás na conta de time pipoqueiro. Pela camisa, pela tradição, pelo investimento, por tudo que o Goiás já fez em Série B. O Goiás, pra mim, é time de chegada. Mas se o Goiás não sobe nessa temporada, depois de tudo que ele fez na construção da campanha, pra mim seria uma vergonha do tamanho até maior que a do Vila Nova em 2023. Porque ali foi uma pipocada padrão Cinemark, que patrocina a gente aqui. Com banha e manteiga. Foi uma pipocada histórica. É a banhinha que você coloca lá, é gostoso, é uma delícia. Mas enfim, comandante, e o Vila Nova, cara, com essa queda, ele tá deixando a gente assim também preocupado com zona de rebaixamento, né? Enfim, o que os últimos jogos falam sobre a luta pelo acesso e a luta também contra o rebaixamento aqui do futebol goiano, comandante? Alô, Superfera, boa tarde! Boa tarde, Tiago, um grande abraço a todos os seus ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil, mas você não precisa ficar preocupado, não. O Goiás vai subir e o Vila não vai cair. E o Atlético não vai subir também, não precisa ficar com essa ilusão, não. O Atlético vai ser o Goiás do ano passado, que vai ter aquela reação espetacular, mas uma reação tardia. O Atlético está tendo essa reação maravilhosa, que você lembra que há 4 rodadas, o Atlético estava com medo de cair. Então teve uma reação maravilhosa e agora está tranquilo, né? Está até vendo lá alguém lá no G4, mas você vê que o diabo do Novo Horizontino voltou a ganhar, né? Ganhou até fora de casa ontem. O Atlético Paranaense está fora do G4, vai entrar. Para mim o Atlético Paranaense vai ser até campeão. O Goiás, ele precisa de 5 vitórias para subir. Eu acho que o Goiás não vai ser campeão da Copa do Campeonato Brasileiro. E ele precisava muito desse título para chegar na Copa do Brasil do ano que vem. O Vila, ele vai conseguir 2 vitórias e um empate, que é o que ele vai precisar para se manter. O objetivo do Vila é sempre esse, né? O Vila se contenta com isso, né? Não, tá bom. Eu tendo dinheiro para eu andar de coletivo, não preciso nem de eu ter dinheiro para comprar moto. Para quê ficar andando de moto? Então, tá ótimo, eu tendo a grana para o coletivo, tá bom. Então o Vila, ele se mantendo na Série B, é assim. Então, o Vila Nova é desse jeito. Ele vai conseguir os 6, 7 pontos que ele precisa para se manter na Série B, que é o objetivo do Vila Nova. Então, tranquilize a sua alma, tá? Que não vai acontecer isso que você está temendo, não. Você estava pedindo dinheiro aí para os caras, né? Eu lembrei do Silas Malafaia. Você vai separar o dinheiro no aluguel, tá?
do aluguel, de setembro a dezembro. Você vai colocar num envelope especial, tem que ser envelope especial. Separa e mande para nós. 1h31 agora. 1h31, Deus é mais. Palavras sábias do nosso comandante. Tô até mais aliviado, gente. Parece que minha pressão até normalizou.